Olá, tudo bem? Olha só, por acaso você em algum momento já teve alguma dúvida em relação a qual afastamento mínimo que é necessário entre os leitos e a parede, seja na face lateral do leito ou no pé do leito e até na própria cabeceira do leito? Quando você foi projetar um quarto de internação, uma UTI, seja uma UTI adultos, uma UTI neonatal, salas de observação, né, que pode ser de um centro cirúrgico, né, numa recuperação pós-operatória, ou também sala de recuperação ou de preparo de paciente de várias unidades funcionais. Então, para sanar essas dúvidas e deixar muito claro para você quais são essas dimensões mínimas que precisam ser seguidas conforme a RDC 50, por esse motivo eu estou fazendo esse vídeo de hoje. Então eu vou te mostrar de uma forma bem clara, bem simples, quais são esses afastamentos que você precisará seguir, né? E com isso ficará muito mais claro para você e você não terá dúvidas na hora de projetar, né, determinados ambientes que na qual possuam leitos. Bem, então vamos ver agora o que diz a legislação a respeito desses afastamentos dos leitos. Assim, ó, é algo simples, né? Não tem muito mistério esses afastamentos. Eles constam discriminados na legislação, no caso na RDC 50. Mas o que acontece? Muitas vezes, até por ser detalhes tão simples, acabam passando despercebido no projeto. Tá? E se você não atender esses afastamentos mínimos, seja na parte lateral, na parte do pé do leito, né, lá na frente, quando a vigilância sanitária analisar o seu projeto, ela vai indeferir como uma inadequação. E por outro lado também, assim, ó, não é só a questão, né, que a fiscalização da vigilância sanitária ela vai observar no seu projeto. Você também tem que pensar na equipe assistencial, tá? Olha só, imagina um leito de UTI, né, que ele não foi projetado com os afastamentos adequados. Por algum motivo, sei lá, acabou passando isso na vigilância sanitária e ele foi executado com afastamentos é, menores, né, do que aqueles que estão na legislação. O que acontece, né? A equipe assistencial ela precisa de um espaço ao redor do leito, né, para que ela possa, em algum momento, executar algum procedimento no paciente. Ela precisa de espaço físico, muitas vezes. Tem duas, três, quatro pessoas ao redor do leito, né? No caso de UTIs, entrar com algum equipamento ali que possa auxiliar também, né, nessa questão da assistência. Então, assim, isso acaba influenciando diretamente o espaço físico, né, que a equipe assistencial tem para trabalhar, tá? E não é só UTI, não, é quarto de internação também. Então, tem muitos quartos que sim, são bem apertados, várias situações que eu já presenciei, né, em hospitais que o leito, um lado do leito é encostado na parede, então dificulta muito, né, o acesso da equipe assistencial, tá? Então, assim, sempre tem atenção em relação a isso. Parece que, como eu comentei, é algo muito simples, mas você vai estar influenciando diretamente, né, o trabalho dos profissionais que irão utilizar esse espaço físico que você está projetando, ok? Bem, então vamos ver agora na tabela da RDC 50, quais são essas informações de afastamento de leitos que ela traz. Tá? Então, praticamente assim, em quase todas as tabelas de unidades funcionais que são necessários leitos ou macas e até poltronas, alguns afastamentos eles estarão indicados aqui na tabela. Tá? Caso alguma unidade funcional não tenha as dimensões de afastamentos, você vai ter que buscar numa unidade funcional que seja semelhante, que tenha esses afastamentos. Então, essa tabela aqui é de uma unidade de internação, e aqui na coluna de dimensão que constam essas informações. Tá? Então, como o nosso foco agora são os afastamentos entre leitos, vamos dar uma olhadinha, né, nesse pequeno trecho aqui da coluna de dimensão. É esse trecho que ele está com um retângulo vermelho. Então, o que diz a tabela da unidade de internação em relação aos afastamentos mínimos entre os leitos? Então, a tabela diz o seguinte, ó, que a distância entre leitos paralelos, no caso para quartos que possuam mais do que um leito,
tem que ter um afastamento mínimo de 1 metro. E a distância entre os leitos e as paredes, elas podem ser o seguinte: na cabeceira do leito não tem necessidade do afastamento. No pé do leito, esse afastamento tem que ser no mínimo 1,20 m. E na lateral do leito, com a parede, tem que ter no mínimo um afastamento de 0,5 m. Tá? Então, esses são os afastamentos mínimos que você precisa seguir quando você estiver projetando uma unidade de internação. Claro que para outras unidades você vai ter que verificar os afastamentos conforme, né, a especificação daquela unidade na sua tabela específica. Então vamos ver agora nesse desenho, de uma forma um pouco mais prática, como que se comportam esses afastamentos. Tá? Bem, então esse aqui é um desenho esquemático de um quarto de internação, logicamente focando apenas a questão relacionada ao posicionamento dos leitos. Então, é um quarto com 2 leitos, tá? E o afastamento mínimo entre os leitos, conforme a gente viu, né, na tabela anterior, é de 1 m, tá? Entre leitos paralelos. O afastamento entre o leito e a parede é de 50 centímetros, então eu criei uma linha imaginária, né, que seria da parede, e também, né, em relação ao outro leito, é de 50 centímetros. Claro que o quarto, né, de internação ele não tem esse tamanho. Tá? Como eu falei, isso aqui é apenas um desenho ilustrativo. E no pé do leito é necessário 1,20 m, tá? Seja para a entrada de maca, né, a entrada e manobra de maca, e também a circulação de pessoas, como o acompanhante, também a equipe assistencial. E assim, ó, caso eu tenha, digamos, uma bancada na frente do pé do leito, esse afastamento de 1,20 m não seria até a parede, seria até, no caso, a bancada, tá? Caso seja uma bancada fixa. Então isso também você tem que ter atenção. Não adianta também deixar 1,20 m e depois colocar uma bancada que vai, digamos, estrangular essa passagem, ela vai ficar, né, com menos de 1,20 m. Okay? E na cabeceira do leito, ó, você consegue verificar que eu não tenho afastamento. Na verdade, tem um pequeno deslocamento da maca, só para não encostar ela na parede, mas ela fica aí de 5, 10 centímetros afastada. Até porque aqui na cabeceira da maca a gente tem o painel de gás. O que acontece assim, ó, quando são quartos com 2 leitos, sempre é importante que se tenha uma cortina entre esses 2 leitos, né, pela questão de privacidade, né, tanto aqui para o acompanhante em relação ao outro leito, como também, né, caso a equipe realize algum procedimento no leito, no paciente, que dê a privacidade também para esse paciente em relação às demais pessoas que se encontram nesse quarto. Tá? Então, assim, essas são as dimensões mínimas que você precisa, né, respeitar quando você estiver projetando um quarto de internação. Claro que esse leito aqui é um leito de pacientes adultos, mas caso seja um berço, um bercinho de criança, o afastamento é a mesma coisa. Tá? 1 m entre os berços e 0,5 m entre o berço e a parede. Né? E você tem que pensar o seguinte, né, que no leito de internação, no quarto de internação, você ainda vai ter uma poltrona para o acompanhante, é necessário, né, o armário para guardar os pertences pessoais, a própria roupa, né, lençol, também a questão de cobertor, né, para os pacientes no leito. Então tudo isso é guardado dentro do quarto também nos armários. E precisa de espaço para tudo isso. Tá? Então essa dimensão aqui é uma dimensão apenas de uma questão exemplificativa. Tá? Claro que na prática essas dimensões têm que ser um pouco maior, para que você possa colocar tudo que é necessário dentro de um quarto. Mas no mínimo, dependendo da situação, você tem que respeitar essas dimensões. Então, é para que você consiga visualizar um pouco melhor, né, esse conceito que eu passei para você. Então aqui do lado está o desenho do quarto, e na imagem você consegue visualizar os 2 leitos. Então tem que ter um afastamento de 1 m entre os leitos e de 0,5 m entre o leito e a parede. E aqui no pé do leito, 1,20 m. Tá? Tem que dar essas condições. Então, você consegue visualizar que o leito praticamente está encostadinho na parede, tem uma pequena
pequenozinho afastamento, às vezes 10 centímetros, 5 centímetros. Nesse quarto aqui, ó, não foi colocado uma cortina, pelo menos não aparece aqui no projeto, mas não deve ter, uma cortina para que dê privacidade, né, entre os leitos. Então você vê que foi colocado nesse afastamento de 1 metro um móvelzinho, né, de apoio, muitas vezes para guardar alguns pertences pessoais do paciente. É uma mesinha de cabeceira, digamos assim. Então, para que você tenha uma ideia melhor, né, desses afastamentos. Nessa imagem, a mesma coisa. Aí é uma internação já pediátrica, então tem os bercinhos, né, só que o afastamento tem que ser respeitado. A mesma coisa, 1 metro entre os berços e entre o berço e a parede, pelo menos meio metro. Daí quando você estiver projetando, você já tem que estar atento. Está vendo que aparece aqui uma poltrona, a poltrona do acompanhante. Para esse outro berço também precisa de uma poltrona para o acompanhante. Então, será que uma poltrona ela consegue se encaixar aqui nesse afastamento de meio metro? Caso você opte em colocar, né, apenas meio metro de afastamento, ou também pela questão de limitação do espaço físico, ou a poltrona vai ficar na frente. Tem aqui um móvel, né, de apoio também. Tá? Então, assim, esses pequenos detalhes você tem que ficar atento. Mas esses afastamentos mínimos aqui você tem que respeitar. Tá? Agora já tem uma outra situação, né, que é uma sala de emergência. Essa sala de emergência, ela se encontra no pronto-socorro. Tá? Então, é o primeiro atendimento que vai ser dado a um paciente que chega através de uma ambulância num pronto-socorro, numa unidade de pronto atendimento, que é uma sala de emergência. Então, essa sala de emergência, ela tem o que varia de afastamento em relação ao quarto de internação, se você consegue perceber, é aqui, ó, o afastamento entre os leitos e a parede, que no quarto de internação era meio metro, e no leito de emergência, né, na sala de emergência, é 1 metro. Tá? Pelo fato de que uma sala de emergência vai ter a circulação de pessoas ao redor do leito. Tá? Então, precisa de espaço físico. Eu até acredito que deveria ser o afastamento entre os leitos de 2 metros, não de 1 metro só. Tá? Mas é o mínimo. Tá? Nada impede que você, quando estiver projetando, você coloque um espaço maior entre os leitos. Pensa assim, ó, uma sala de emergência, o paciente muitas vezes tem uma parada cardíaca, está num estado grave, precisa ali de 2, 3, 4 pessoas ao redor do paciente, né, da maca, para dar assistência. Então, espaço físico é fundamental. E ainda é necessário uma cortina de divisão entre os leitos ou entre as macas. Tá? Então, assim, a sala de emergência, o que está na RDC 50, que é o mínimo, ok, você pode atender dessa forma, mas é sempre importante pelo fato de ser uma atividade mais intensa da equipe assistencial dentro da sala, e são situações assim que, como o próprio nome diz, né, uma sala de emergência, um atendimento imediato. A equipe assistencial tem que atender o paciente com a maior brevidade possível, e muitas vezes é uma correria. Né? Então, o espaço físico não pode ser muito apertado. O que está na legislação, mesmo que atenda, é apertado. Tá? Então, essa sensibilidade, esse feeling de não seguir só o que está na legislação, e sim acabar tendo uma ideia, né, de quais são as atividades que são realizadas dentro desse ambiente, né, vai te dar uma noção muito melhor, né, de projetar um espaço mais adequado, não somente ir no mínimo que está na legislação. Olha, nessa imagem você consegue perceber, né, a sala de emergência. Tá? Então, tem que ter um afastamento mínimo de 1 metro entre as macas e parede também 1 metro, e no pé da maca 1,20 m. Tá? Então, assim, já é uma área bem diferente, né, de uma unidade de internação, já possui equipamentos também de sustentação à vida, monitor, às vezes respiradores. Então, essa condição, né, digamos, de acessibilidade da equipe assistencial é importante que se tenha, tá? Para não, digamos, imagina uma sala de emergência dessa aqui atendendo 3 pacientes ao mesmo tempo, né? E cada maca aí com umas 2, 3 pessoas da equipe assistencial.
E se essas marcas tiverem um afastamento muito próximo entre elas, tá? Realmente vai ficar complicado. Então, tudo isso você precisa cuidar quando estiver projetando esses afastamentos. Bem, agora vamos para as UTIs. Seja uma UTI adultos, uma UTI pediátrica, uma UTI neonatal. Ó, nesse caso, os afastamentos também são maiores. O que acontece? O espaço entre os leitos eles estão maiores. Então, nós vimos nas imagens anteriores que na unidade de internação, na sala de emergência, o afastamento é de 1 metro. Só que na UTI, o afastamento entre os leitos ele está em 2 metros, né? Justo por aquilo que eu comentei antes na sala de emergência, que eu acredito que também deveria ser de 2 metros, porque há um trabalho intenso da equipe assistencial ao redor do leito do paciente, tá? Então, assim, o espaço físico ele tem que dar condições para que a equipe assistencial ela possa desenvolver as suas atividades da melhor forma possível, né? Ela não pode acabar, o espaço físico não pode acabar atrapalhando. Então, esses afastamentos mínimos eles têm que ser seguidos. Então, na UTI, mesmo que seja UTI neonatal, né, o afastamento entre as incubadoras, entre os berços aquecidos, também tem que ser de 2 metros, tá? E sempre entre o leito, a incubadora, o berço aquecido e a parede, 1 metro. E no pé, né, tanto do leito ou da incubadora, 1,20 m. Mas você vai conseguir perceber pelas imagens que eu vou colocar depois na sequência que são dimensões mínimas, tá? São áreas assim que tem muito equipamento junto ao leito, então tem que ter espaços generosos, tá? Para que a equipe assistencial ela possa trabalhar. Eu entendo que o espaço físico é sempre muito complicado dentro dessas unidades. Pois uma UTI, assim, uma UTI geralmente é 10 leitos, né? Para colocar menos leitos acaba sendo economicamente não muito sustentável em função da questão da quantidade da equipe, né? De pessoas da equipe assistencial por leitos. Então, tendo que ter 10 leitos, né? Pelo menos próximo a isso numa UTI, o espaço físico ele também precisa ser um espaço físico bem dimensionado. E muitas vezes o arquiteto ele recebe um determinado espaço físico que não é o desejado, e ele tem que projetar ali dentro, digamos, uma UTI. Então ele acaba colocando os afastamentos no mínimo, conforme a legislação, para que ele consiga aprovar o projeto na vigilância sanitária, ok, né, fica tudo certo. Só que na prática, no dia a dia, ele vai estar comprometendo ou dificultando, né, as condições de trabalho da equipe assistencial. Olha só, isso aqui é um leito de UTI, então tem os 2 leitos, né? O afastamento de 2 metros entre os leitos, precisa ter de 1 metro entre o leito e a parede, e tem que ter, né, uma cortina entre esses leitos para dar privacidade durante os procedimentos, mas você consegue perceber, né, os equipamentos que ficam junto desse leito. O respirador, as bombas de infusão, depois tem também equipamentos na parede. E olha que a imagem dessa UTI ela está bem organizada. Se você procurar na própria internet imagens de salão de UTI, você vai ver que é o caos. Tá? Então, assim, são unidades que você precisa realmente ser bastante generoso nessa questão dos afastamentos. Tá? O que está na norma é o mínimo. Então, por isso que esse feeling que você saiba até quais são os equipamentos que vão dentro dessa unidade. A própria UTI, dependendo do procedimento, ela também recebe um raio-x móvel, né, um arco C, alguma coisa nesse sentido, e é um equipamento grande. Tem que ter espaço de manobra, em algumas situações também o carrinho de hemodiálise, né, para fazer esse procedimento no próprio leito. Então tem que ter espaço de manobra, tá? Não dá para fazer essa questão dos leitos muito apertado. Assim, ó, quando a UTI ela tem a divisão entre os leitos através de uma cortina, ainda dá aquela sensação, né, de um espaço físico maior, né? Mas você consegue visualizar nessa imagem agora, também são leitos de UTI, só que a divisão entre os leitos não é de uma cortina, e sim uma divisória fixa.
E o que que acontece, né? Dá a sensação que o espaço é um pouco mais apertado, né? Porque a cortina, ela é, ela é maleável, né? Se a pessoa encostar na cortina, pode avançar um pouquinho, né, para o outro lado e tal, não tem problema. Mas a questão da divisória, ela é fixa. Então, o espaço que tem para trabalhar é realmente esse espaço que está delimitado entre as divisórias. Então, nesse caso aqui, não é nem o afastamento de 2 metros entre os leitos, né? Mas isso vai acontecer por quê? Aí, nesse caso, eu preciso, no mínimo, ter um afastamento de 1 metro entre o leito e a divisória. Aí no pé do leito, 1,20 m, né? Mas geralmente numa UTI isso já acontece, né? Até pelo fato que tem a própria circulação da unidade, e ela fica na frente do leito, né? Que o leito ele precisa ter uma visualização direta do posto de enfermagem. Então você consegue visualizar os equipamentos que estão aqui na UTI, o respirador, bombas de infusão, enfim, todos os equipamentos aí que fazem parte, né, da área do leito, justo para dar toda a assistência de suporte à vida ao paciente. E da mesma forma, né, uma UTI neonatal. Então, tem as incubadoras, o berço aquecido, e esse afastamento de 2 metros ele também precisa ter, né, entre esses equipamentos. Apesar que eu acredito que nessa foto não tenha 2 metros de afastamento, tá? Mas é o que consta na legislação. E 1 metro entre, né, o equipamento e a parede. Você consegue visualizar que a equipe assistencial ela realiza vários trabalhos assistenciais junto ao berço aquecido, vários equipamentos junto ao berço, tá? Então, assim, uma UTI neonatal e ainda tem a questão do próprio acompanhante, né? Tem a mãe, tem o pai, o familiar que fica junto também com o recém-nascido. E a UTI neonatal, principalmente, também é importante que você, quando é possível, que consiga um espaço um pouco mais generoso, tá? Mas, enfim, a gente sabe que não é a realidade de muitos hospitais, mas assim não tem jeito, né? No mínimo 2 metros no projeto você vai ter que dar condições para que tenha, senão também ele não vai ser aprovado na vigilância sanitária. Ó, esse próximo desenho já é uma exemplificação de afastamento de macas de uma sala de observação, tá? Ou de recuperação ou de indução anestésica. Essa sala de observação é muito aplicado para recuperação pós-anestésica, né, de um centro cirúrgico, que geralmente tem uma quantidade grande de macas. Sala de recuperação também de exames, né, exames de imagem, sala de indução anestésica utilizada também em tomografia, ressonância magnética para preparar o paciente, sala também de recuperação de serviços de endoscopia, né, que muitas vezes se utiliza poltronas, mas no caso só vai substituir a maca por uma poltrona, mas os afastamentos também continuam o mesmo, tá? Dessa mesma forma. Nesse caso, a gente já consegue perceber que os afastamentos eles são um pouco menor em relação ao que a gente viu anteriormente. Então, entre macas é 80 centímetros e entre maca e parede é 60 centímetros e no pé da maca 1,20 m. E na cabeceira da maca não tem essa necessidade, tá? Então, dessa forma, você consegue assim visualizar que existe um certo padrão, né? E você entendendo esse padrão, fica fácil depois de você projetar. Essa aqui é uma imagem exemplificando essa sala de observação ou de recuperação. Então, a quantidade de macas, né, um afastamento de 80 centímetros entre elas e de 60 centímetros entre a parede. Nesse caso aqui, ó, de pé de maca, lateral da maca, tem que respeitar pelo menos 1,20 m. Tá? E depois as cortinas, né, as cortinas que vão ficar entre essa distância de 80 centímetros. Claro, se você conseguir colocar 1 m, 1,20 m, fica melhor, tá? Dá um conforto melhor para a equipe assistencial. Mas pelo menos atendendo essas dimensões, né, já dá as condições mínimas aí para a equipe conseguir trabalhar. Apesar que não é uma área de emergência que tem um atendimento, precisa de um atendimento com mais profissionais, né, junto à maca do paciente, pelo fato também de ser uma área onde o paciente ele vai ficar em observação ou em recuperação após algum procedimento. Tá? Então, o paciente ele já foi atendido.
Ele vai ficar num período aqui de curta permanência até ele ser transferido, né, para uma unidade de internação, ou também ele ser liberado para ir para sua casa. Mais um exemplo também, né, de uma sala de observação ou uma sala de recuperação. Esse caso aqui, ó, são leitos, né, ao invés de maca, mas eles também precisam ter 80 centímetros de afastamento entre eles e 60 centímetros entre o leito e a parede. E no pé do leito, 1,20 m. Tá? E nesses ambientes, geralmente sempre tem mais do que 1,20 m, até porque nessa parte aqui do pé do leito, geralmente é a área de circulação, né, das macas ou dos leitos. Nesse caso aqui foi colocado um pequeno biombo encostado na parede, pelo menos para dar uma privacidade, né, visual entre os pacientes. E depois, na parte dos fundos da parede, junto à cabeceira do leito, tem alguns equipamentos, né, monitores, a parte do painel de gás. Então, ficou claro para você? Você ainda tem alguma dúvida em relação aos afastamentos dos leitos, das macas? Se você ainda tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou responder para você, tá? E olha só, se você ainda não faz parte aqui do canal, né, então se inscreva, deixa um like nesse vídeo, né? Vem fazer parte comigo aqui dessa comunidade de conteúdos relacionados à arquitetura hospitalar. Joia? Gente, e olha só, eu preparei também uma artezinha, né, com essas informações que nós vimos no vídeo, mostrando ali os leitos, os afastamentos, de cada ambiente que se refere a esses afastamentos. Então, assim, ficou uma arte bem bacana, é uma folhinha só, então você pode imprimir, você pode baixar para o seu computador, deixar no local visível ali na sua mesa de trabalho, e sempre que você estiver projetando uma unidade que possua leitos, você pode consultar, né, e depois, enfim, de tanto você fazer, você já vai acabar gravando, tá? Então assim, para você baixar esse arquivo, você tem que entrar lá no meu canal do Telegram, tá? O link vai estar aqui nos comentários do vídeo. Então lá no canal, né, o arquivo vai estar disponibilizado lá na comunidade, é só você baixar, você fazer um download, ok? Bem, então eu encerro por aqui esse vídeo. Eu agradeço, né, por você estar comigo até agora. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.